Fala pessoal, vamos falar sobre 4 atitudes para transformar sua insatisfação no trabalho, tá? Eu acredito realmente que eu vou compartilhar hoje com você, fica até o final. Eu acredito que ela vai transformar a sua relação com o trabalho e como você se sente em relação ao trabalho, tá? Vou trazer passos práticos, coisas bem fáceis de ser aplicadas e espero que ajude, tá? Vamos lá. Me chamo Leonardo, sou psicoterapeuta aqui nos Estados Unidos, cofundador da Living Better Me, junto com o Ricardo Ramos. A gente vai falar sobre insatisfação no trabalho. Esse é um tema muito valioso para mim, porque, assim, eu fiz uma mudança na carreira, né, por conta de estar insatisfeito com o que eu fazia, e eu entendi, quando eu fiz até faculdade de administração, algo que mexeu muito comigo, foi até lendo um livro, eu não lembro que livro que era algum livro de administração, tipo era Peter Drucker ou algum outro autor, e é meio óbvio que eu vou falar, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: poxa, a gente passa um terço da vida trabalhando, né? A gente passa um terço da vida trabalhando. Tipo, trabalho é muito sério. O ambiente de trabalho é muito, muito sério. Lógico, não, tem gente que tem umas ideias sobre trabalho muito enganosas, né? Tem gente que acha que trabalho nossa, me diverti pra caramba. Tem gente que acha que trabalho é para se divertir, né? Eu não acredito nisso, tá? Respeito quem acredita, mas eu não acredito que isso é o propósito do trabalho, né? Então, assim, eu entendi, né, que trabalho é muito importante. Você passa muito tempo, muitas horas, né, um terço da sua vida trabalhando, e acho que a gente precisa ter uma relação adequada, né, com o trabalho. Então, isso quase 20 anos atrás que eu tive esse insight, né? Hoje tem dados, a gente até mostrou no vídeo anterior, do Instituto Gallup, né? As pessoas estão muito insatisfeitas. Hoje, a maioria das pessoas que saem para trabalhar, elas estão muito insatisfeitas, tá? A gente viu dados, pessoas que estão miseráveis, né? Pessoas que estão extremamente infelizes, ansiosas. Então, assim, para mim, trabalho é um negócio muito sério, muito sério. Eu acho que tem que ser. Eu vejo que a sociedade minimiza muito o trabalho. Eu vejo, enfim, a relação com o trabalho. Então, a gente vai falar. E as razões são diversas, né? As pessoas são insatisfeitas com o trabalho porque, ou às vezes, teve um chefe chato, né? Pessoas tóxicas em volta, né? Eu trabalhei com pessoas tóxicas, chefes chatos, eu sei como que é isso. Às vezes você não gosta do que você faz, você não gosta da sua atividade. Eu trabalhei, depois eu vou compartilhar com vocês, em lugares que eu não gostava, não gostava. Às vezes a gente trabalha em locais em que nossos valores pessoais não batem com o da empresa, não batem com o do departamento. E também, algo que mexe muito comigo, e muitas pessoas vivem, às vezes você sente que você foi feito para outra coisa, né? Eu vou compartilhar com vocês depois uma mudança de carreira, né? Eu fiz uma mudança de carreira com 30 e poucos anos, porque eu sentia que fui feito para outra coisa. Então, as razões são diversas e a insatisfação, né, a frustração, tristeza é basicamente isso. Você tem uma expectativa e a realidade, certo? Minha expectativa é essa. Se essa é a minha realidade, esse gap aqui é a insatisfação, é a tristeza, a frustração, tá? Quando estamos insatisfeitos, é importante fazer algo a respeito imediatamente, tá? Você precisa tomar ação. Ah, assim, porque não é bom você estar insatisfeito, né? Não é não é uma boa emoção, te faz mal, é um peso, né? Você insatisfeito com o trabalho. Eu lembro uma época que eu estava muito satisfeito com o que eu estava fazendo e eu estava nos Estados Unidos. Eu lembro que a gente frequentava uma igreja, né? Eu e a Clara, minha esposa, e aí o pastor toda semana ele percebia assim, né? Ele tá bem? Ele tá bem? Perguntava para ela, não perguntava nem para mim. Eu tava meio azedo, tava meio crítico, né? Eu não tava num bom momento. Então, a gente precisa fazer algo, né, a respeito dessa insatisfação, porque a insatisfação é um sinal de que algo não está bem, né? Então, a gente precisa tomar ações, tá? Outro problema de estar insatisfeito é que você pode ser demitido, né? Pessoa que é insatisfeita no trabalho, e eu já vi várias pessoas insatisfeitas, você pode ver que elas são mais vulneráveis
a serem demitidas. Porque, assim, as pessoas, mesmo que você não fale, as pessoas notam, né? O seu chefe sabe. Eu tinha um amigo engraçado no trabalho, ele ele estava muito indignado porque ele recebia uma carga de trabalho maior do que outras pessoas, né? E assim, infelizmente, não tem justiça, não tem perfeição de justiça em trabalho. Você vai ver gente que trabalha muito e ganha pouco, você vai ver gente que trabalha pouco e ganha muito, você vai ver gente que não é qualificada e está ganhando muito, né? E esse colega ah, de trabalho era engraçado porque a supervisora chegava para ele, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Aí ele, tá bom, vou fazer. Aí entre os colegas ele falava, eu sou polvo agora, né? Tenho vários braços, ele brincava que era polvo. E então, passou alguns meses, né? Infelizmente esse colega foi mandado embora, né? Mas gente insatisfeita tem esse risco maior de serem demitidas, né? E você precisa fazer algo também, porque se você não fizer algo, tende a piorar, tá? Insatisfação não vai embora automaticamente. Você precisa tomar uma atitude, porque ela tende a piorar com o tempo, né? Já viu pessoas que tudo começa assim com um pensamento bem, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Quando você menos vê, aquele pensamento pequeno virou um monstro dentro de você, né? Então tem esse ponto, se você não fizer nada, tende a piorar. Então vamos lá, vou falar de 4 atitudes que eu acredito realmente que pode transformar sua insatisfação no trabalho, tá? Primeira coisa, e eu queria te provocar, refletir, eu falo muito provocar, eu gosto de fazer reflexões com meus clientes, e queria te fazer uma pergunta. Qual seria o cenário ideal para você, tá? Qual seria o cenário ideal? Porque a primeira atitude é você precisa ter clareza do que seria ideal para você, tá? Às vezes você precisa gastar um tempo entendendo o que realmente está acontecendo, tá? Qual que é o cenário ideal? E às vezes é impressionante, às vezes uma simples atitude transforma, tá? Às vezes você precisa desenvolver eu tenho uma situação, tem uma época que eu fiquei, sério, eu quase fui demitido, né? Trabalhava no banco, no Citibank. Eu lembro que por 6 meses eu não bati a meta, seguido, assim, seguido. E minha chefe, cara, não sei o que eu faço com você, você tá no limite, qual a sua estratégia, o que você faz, como que você faz? E aquilo lá me deixou muito mal, porque, tipo, você não quer ser demitido, né? Casado, poxa, ia ser uma vergonha, eu não tava conseguindo, não tinha, não conseguia performar. E aí, numa conversa de corredor com um diretor até de outro departamento, eu comentei com ele, fala, cara, eu não tô conseguindo ser produtivo, não tô entendendo. Ele me recomendou um livro, esse livro aqui, ó. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Assim, cara, esse livro aqui, ó, mudou. Eu li esse livro em 2 meses, tá? Demorei realmente para ler o livro e apliquei o conteúdo, né, os conceitos, cara, mudou, aplico até hoje vários conceitos desse livro, tá? Então foi só um ajuste, tá? Porque nesse exercício de clareza eu consegui entender, poxa, eu preciso desenvolver essa habilidade de ser mais produtivo. Então, graças a Deus apareceu esse colega de trabalho, me falou desse livro, comprei, né? Estava sedento e pum, melhorei, porque eu fiquei mal, não estava legal ser improdutivo, né? Às vezes é uma mudança de departamento, às vezes é uma mudança, você pede uma transferência, tá? Eu sei que às vezes a gente não tem controle sobre essas coisas, mas às vezes são situações simples, tá? Você não precisa ter uma mudança radical de vida, você só precisa fazer um ajuste. No meu caso, foi desenvolver uma habilidade, né, de ser mais produtivo, tá? Mas pensa qual seria o cenário ideal, pensa no que você precisa, tá? Às vezes você precisa tomar, né, nesse cenário ideal, pensando no cenário ideal, você precisa tomar uma decisão e mudar de carreira, tá? Mudar de carreira. Eu vou
bolar um vídeo mais para frente para explicar como eu mudei de carreira, tá? Eu fiz uma mudança radical de carreira, tá? 180 graus, mas a gente não vai falar hoje sobre essa mudança, tá? Segundo, precisa criar um plano, tá? Você precisa ter um conjunto de ações para você sair dessa situação, tá? Então você criou o cenário ideal e agora você precisa criar um conjunto de ações para sair dessa situação, tá? Então, vamos lá. Você pode se perguntar assim, eu gosto de falar com meus clientes, poxa, aqui eu gosto de provocar meus clientes a refletirem na vida, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Quais ações você refletiu, né? Você viu um cenário ideal para você? Quais ações precisam ser tomadas, tá? Quais ações... Existem ações imediatas a serem tomadas a respeito da sua insatisfação, tá? Se sim, quais? Tá? Eu vou contar uma história para vocês. Em 2011, eu tive um entendimento que eu precisava sair do banco. Eu não me via mais trabalhando no banco e não gostava, né? Não gostava da atividade, não me trazia satisfação. Eu sentia que meus talentos poderiam ser aproveitados de outra maneira, mas eu não sabia como, né? Eu sabia que uma mudança de 180 graus precisaria acontecer, mas eu não sabia como, que circunstância, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Isso foi em 2011. Em 2012, eu me deparei, né, um curso de orientação vocacional. Eu falei, uau, é isso daqui que eu procuro, é isso daqui que eu preciso entender melhor meus talentos, minhas habilidades, eu preciso entender meus interesses. E depois, nesse curso de orientação vocacional, na semana seguinte, dias depois, eu fiz sexta, sábado e domingo, 2012, abril de 2012, eu lembro até hoje. Dias depois, marquei uma reunião com o meu chefe, falei, poxa, preciso mudar de departamento, preciso sair desse departamento, né? Eu tinha uma boa relação, estava bem no departamento, estava 4 anos lá, estava bem, sabe tudo. As pessoas falaram, meu, você é louco, o que você vai fazer? Porque eu tinha pedido para mudar para a área de vendas, que a área de vendas do banco é carnificina, é, é, até alta rotatividade, eu ia ser o cordeiro sendo jogado na cova dos leões, né? E eu fiz essa mudança, eu pedi para o meu chefe para mudar, para fazer essa transferência de departamento. Tá? Ele falou, vamos ver, é possível sim, vamos amadurecer a ideia. Ele não queria tomar uma decisão, também ele não podia, tinha que conversar com outros departamentos, mas esse curso me ajudou a tomar uma decisão imediata, porque eu entendi que eu precisaria afiar uma habilidade relacional. Uma questão em relação à habilidade, tá? Quando você descobre que tem uma habilidade, você precisa afiar essa habilidade. Você não tá ótimo, você não tá perfeito. Você tá médio, você tá bom. Você descobriu que tem uma habilidade em algo, você precisa afiar. Afiar. Imagina assim, o Messi descobriu a habilidade dele com, sei lá, 8 anos de idade, né? Um cara, um gênio. Mas imagine se ele só decidisse começar a treinar com 20 anos de idade. Então você precisa entender suas habilidades e afiá-las. E como diz o Maslow, eu gosto muito dessa frase: se você pode ser, você deve ser. Terceira atitude, tá? Você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. A vida não é linear. Isso eu aprendi, né? Achei que, lógico, né, no processo de amadurecimento, a gente às vezes cria um plano e acha que é linear. A vida não é linear, né? A vida, ela tem as interrupções. Imagina, eu moro perto de uma montanha aqui. Se você olhar, o caminho mais rápido para a montanha seria uma linha reta, né? Mas tem curvas, tem ruas, tem obstáculos, tá? Então, a gente precisa ter paciência. E a quarta você precisa aprender a ressignificar temporadas, estações da sua vida. Você precisa aprender rapidamente a ressignificar esses momentos que... Lembra do gap? Que você está num momento de insatisfação, você precisa aprender a
ressignificar, você precisa ser um mini maker, né? Que é um fazedor de significado, vamos dizer assim. Você precisa, por quê? Porque que a vida, ela prega peças na gente, né? Tem situações que a gente se depara na vida que não vão mudar em dias, não vão mudar em meses, semanas, anos. Imagina uma pessoa que foi presa, vou até contar depois um pouquinho do Nelson Mandela. Foi presa injustamente, né? Tinha sonhos, eu quero fazer isso, aquilo, pum, você é preso injustamente. Sua vida, existe um interrompimento da sua vida e você tem que ressignificar. Ou às vezes você está num trabalho horrível, pensa em sair todo dia, mas você também aquele trabalho, pô, sustenta a sua família. Aquele trabalho às vezes sustenta até outros, né? Além dessa família, outras pessoas, e você não tem muita margem de manobra, e você vai ter que ressignificar aquela situação. Às vezes uma ditadura, né? Você quer ser um artista e a ditadura está num regime que não permite você expressar na plenitude seu talento, sua arte. Mas, de novo, e é isso que eu acredito, que você, eu, nós somos capazes de gerar significado valiosos para a nossa vida. Tá? Você tem essa capacidade. Você tem essa capacidade de mudar e adicionar propósito, adicionar sentido na sua vida, tá? Mas como? Como adicionar propósito? Como, né, encontrar esse sentido? Primeira coisa, tá? Quando as coisas não estão indo bem, abraça esse momento de insatisfação, né? Eu sei que é meio clichê. Eu mesmo tive várias dificuldades em abraçar momentos de insatisfação. Tenho aprendido. Honestamente, não sou 100%, não sou exemplo, tá? Mas eu entendi que é um caminho bom, um caminho saudável, tá? Abraçar a insatisfação e tentar tirar o maior proveito desse momento. O maior proveito que você pode tirar. Porque tem aquele ditado, né? A insatisfação, o sofrimento é o melhor professor. Né? Quando a gente sofre, a gente consegue. É impressionante como que a gente fica sensível a aprender. Né? É impressionante como, às vezes, a gente tem aquela casca de entendimento e a gente começa a sofrer, e aí, pum, pum, aquela casca se quebra e aí a gente desenvolve uma nova perspectiva, desenvolve um novo insight. Então, o sofrimento ele é um bom professor, mas tem vezes que a gente não quer esse professor na nossa vida, né? Às vezes a gente pega o sofrimento, a gente ignora, tipo, beleza, tô sofrendo, e ignora, sabe que tá lá, mas ignora. Não tenta aprender nada, não tenta mudar a vida, não tenta enxergar novos horizontes, apenas ignora, sabe que tá lá, e coloca essa pausa na vida, né? Eu tenho visto pessoas 20 anos, 30 anos de idade, eles entram no trabalho, já rapidamente veem que às vezes não curtem, não gostam, e colocam essa pausa na vida, falar, quando eu me aposentar, as coisas vão estar legais. Quando eu me aposentar, cara, isso daí você vai esperar 20 anos. 20 anos, vai viver uma vida miserável 20 anos, para lá na frente, talvez, e aí você vai chegar na aposentadoria, você não sabe se você vai gostar, se você vai relaxar, se você vai ter o dinheiro suficiente. Então, a gente precisa abraçar a insatisfação, tá? E pergunta, o que eu tô aprendendo com isso? Às vezes, eu gosto de fazer perguntas para mim mesmo, né? Eu falei, poxa, o que eu aprendo com isso? Como que eu tô evoluindo como ser humano nisso aqui, né? Ou alguma habilidade. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro esse conceito, uma situação que eu passei, que é a seguinte. Bom, todo mundo ou várias pessoas reclamam de escola de inglês, né? Aquela reclamação assim, eu faço escola de inglês, estudo, quando chego lá na gringa, não sei, não consigo falar uma palavra, eu travo, né? E eu lembro que antes de ir para os Estados Unidos, em 2017, eu fiz aqueles intensivões, sabe? Intensivões de segunda, terça, quarta, horas de inglês, para dar aquele up, né, no inglês. A gente ia em março de 2017
eu queria estar afiado no inglês. E olha o que acontece, não deu outra. Chega lá na gringa, você vai falar inglês, você trava, né? E eu já tinha uma certa noção, minha mãe é professora de inglês, eu já tinha uma certa noção de inglês, mas eu travei, travava em falar, né? E aí, para piorar, como a gente foi com pouca grana, a gente teve que achar rapidamente, eu tive que achar emprego, tive que, né, dar os pulos, achar emprego. Tinha um Dunkin' Donuts, e aí eu passei em frente a esse Dunkin' Donuts e pedi um emprego, né, para gerente. A gerente falou: volta aqui no dia seguinte com seus documentos, pum, consegui um emprego. Cheguei nesse emprego no Dunkin' Donuts, legal, né? Odiava aquele emprego. Odiava. Aquele emprego, eu era obrigado a usar uma viseira, cara. Pô, viseira, sério, tipo, respeito quem usa, mas eu achava muito tosco uma viseira, tá? E eu era obrigado a usar essa viseira. Ia lá, não gostava, era um ambiente também hostil, é uma competição lá, e eu era de banco, né? Eu fiz administração de empresas, fiz MBA, e também eu tava, cara, não me leva a mal, mas eu tava com um pouco assim, meio, sabe aquele orgulho um pouco, caramba, estudei tanto, agora eu tô, né, vendendo café aqui, entregando café, fazendo rosquinha, sanduíche, tá? Mexeu um pouco com o meu orgulho, mas olha o que aconteceu. Essa gerente que me contratou, ela percebeu, né, algo. Ela percebeu que eu tinha vergonha de falar com os clientes. Ela percebeu e ela começou a botar uma pressão. Ela me dava cada carcada, cada grito em frente aos funcionários, em frente ao cliente. Você sabe inglês? Você sabe inglês? Fala. Atitude. Ela me dava, pum. Ela me dava cada carcada que, sério, trabalhei 2 meses lá, meu inglês foi para outro nível. Então, aquela experiência que já era um sonho, eu já queria falar inglês fluentemente, aquela experiência do Dunkin' Donuts me ajudou a, né, eu encontrei um significado, eu comecei a perceber isso, me ajudou muito, muito mesmo no inglês, tá? A evoluir no inglês. Então, agora eu vou te dar um exemplo, né, a gente, da nossa sociedade, um exemplo histórico aqui, que é o do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, se você dá um Google aí, ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Era um médico e em 1930 ele se formou, acho que ele é austríaco. E imagina, um médico, em 1930, estudando neurologia, psicologia, estudando várias coisas. Em 1942 ele vai para um campo de concentração. A vida dele é interrompida. Ele fica de 1942 a 1945. Né? E aí, ele, no seu livro, Em Busca do Sentido, que é um livro muito bom, recomendado aí por, nossa, é um clássico aí, ele fala que ele teve que trazer um sentido para aquilo lá, né? Ele teve que trazer um significado para aquele momento horrível que ele estava vivendo. E aí, algo que marcou muito, até num livro, anos atrás que eu li, que é o seguinte, ele tomou 3 decisões, né? E pensa, talvez você não esteja, com certeza você não está numa situação de holocausto, espero que não, mas pensa nisso, tá? Nas 3 decisões que ele tomou. A primeira decisão foi a seguinte, ele tomou a decisão de viver, né? No livro dele, A Busca pelo Sentido, ele fala que era comum o pensamento suicida. As pessoas tinham essa intenção, ele falou, quase todo mundo tinha essa intenção. Olha o que ele fala assim no livro. O pensamento de suicídio foi considerado por quase todos, ainda que apenas por um breve momento. Tá? Segunda decisão dele, ele escolheu aprender. Ele entendeu que o sofrimento poderia ser transformador. Ele entendeu que aquela experiência, ele até se imaginou falando sobre aquela experiência no futuro. Tá? Mas ele decidiu, e foi um comprometimento que ele teve. Ele decidiu aprender. Tá? Então, vai pensando na sua vida, vai pensando esse momento que você está vivendo, o que você pode fazer, o que você pode tirar proveito dele. Tá? E a terceira escolha dele
terceira decisão, né, que ele tomou, ajudar as pessoas em volta, né, com atos de gentileza, ele decidiu ajudar as pessoas naquele momento né, terrível que ele passou. Então, essa é a história do brevemente, né, que eu espero que você consiga talvez um, associar a sua própria experiência de vida. Tem o Nelson Mandela também, né, que ficou 27 anos preso injustamente. Imagina assim, você vários sonhos, vários ideais, e a liberdade é um valor humano, a gente nasce para ser livre, né? E aí você é preso, e na prisão, ele, ele sabia que havia um propósito naquela prisão, ele sabia que aquela prisão foi capaz de gerar significado, tá vendo? Ele gerando significado, ele sabia que era a luta dele contra o regime do apartheid. Ele tinha clareza de que aquela prisão injusta tinha um propósito contra o apartheid, né? E ele não teve ressentimento, ele é até famoso por isso, ele não saiu ressentido, saiu da cadeia pensando no futuro, saiu com 71 anos de idade, né? Ele falou assim, meus 10 mil dias de prisão se acabaram, e aí ele se viu diante de uma nova fase de vida. Então, Nelson Mandela, você tem na Bíblia também, você tem uma história do Paulo, né? Paulo escreveu uma carta na prisão e ele falou assim: eu aprendi a ter contentamento. Eu vejo que na nossa sociedade a felicidade é muito valorizada, né? Ela tem um sentido aí absurdo, mas eu vejo que a gente precisa aprender a dar propósito para as coisas, para os momentos, entender as nossas estações, abraçar interrupções. Eu quero dizer para você, para finalizar, que você tem essa capacidade de gerar novos significados para a sua vida. Não é qualquer um. Né? Eu dei exemplo meu, simples. Você tem exemplos grandes aí que eu falei do Nelson Mandela e do Viktor Frankl. Mas você, ser humano, você tem condição de gerar significado. Então, pessoal, se você gostou, aperta aí o botão de inscrição, compartilha com algum amigo, alguém que está talvez precisando de uma palavra, um conteúdo aí, está extremamente satisfeito com o trabalho, tá? Minhas histórias pessoais, assim, eu conto para te ajudar, para ver se de alguma forma você consegue se conectar comigo, se conectar com a história, para você, poxa, se conectar e ver algo que pode ser aplicado na sua vida, tá? Na descrição, eu vou deixar aqui um livro de um homem, tá? É um dos melhores livros que eu já li, é A Cruz e o Punhal. Eu vou deixar gratuito para você, tá? A gente tem esse livro aqui no nosso acervo, vou deixar gratuitamente aqui, acesse na descrição, tá? Aproveite, veja nas descrições nossos produtos, a gente tem algumas ofertas lá, a gente está com uma super oferta de 30 e-books, tá? 30 e-books que vão transformar a sua vida, não vão te inspirar apenas, vão transformar, tá? São 30 e-books resumidos por menos de R$ 30, tá? Áudio e PDF. Então, dá uma checada lá, ajuda nos canal. Foi bom ter falado com vocês e até uma próxima.